Para falar sobre a medicação, né, sobre o sacubitril valsartana, primeiro nós vamos relembrar um pouquinho sobre a questão da ICC, do diagnóstico da ICC e do tratamento de uma forma geral, tá bom? Bom, então o objetivo da aula é compreender a fisiopatologia da síndrome da insuficiência cardíaca e a gente discutir a indicação da associação sacubitril valsartana no tratamento da ICC. Bom, lembrando então que a insuficiência cardíaca, né, ela é um importante problema de saúde pública, tem elevada mortalidade, ela é a primeira causa de internações nos pacientes maiores de 60 anos, excetuando-se aí as pneumonias. A primeira causa maior de internação realmente é a descompensação da insuficiência cardíaca. E lembrando que as doenças cardiovasculares, como a hipertensão, o diabetes, são parte das doenças crônicas não transmissíveis, né, e que vão desencadear o surgimento da insuficiência cardíaca. Por isso que a gente tem que estar tão atento, inclusive, na questão da prevenção. A insuficiência cardíaca, ela é definida como uma síndrome clínica complexa, onde o coração ele fica incapaz de bombear o sangue de forma adequada para atender as necessidades metabólicas dos tecidos. Isso pode acontecer pela falência de bomba ou quando você só consegue fazer com elevadas pressões de enchimento. A insuficiência cardíaca, então, ela pode ser classificada de acordo com a etiopatogenia, né? Então, quando a gente tem dificuldade na contração, alteração na contratilidade do miocárdio, por exemplo, na miocardiopatia isquêmica ou nas miocardites, quando a gente tem sobrecarga de pressão, na hipertensão, nas estenoses valvares, quando tem sobrecarga de volume, no caso dos shunts, nas doenças de cardiopatia congênita, ou nas insuficiências valvares, ou mesmo nas síndromes de alto débito, né, como o hipertiroidismo, a anemia, e tem as disfunções diastólicas, que são alteração de relaxamento do ventrículo, como no caso da cardiopatia hipertrófica, na amiloidose, na endomiocardiofibrose, e principalmente nos idosos. Lembrar que 30% dos pacientes adultos com diagnóstico de insuficiência cardíaca tem disfunção diastólica pura, que é a insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. Classificação, então, da insuficiência cardíaca quanto ao estágio da doença. O estágio A é aquele que o paciente tem risco de desenvolver insuficiência cardíaca, quando ele tem de base hipertensão, diabetes ou ele é etilista, e ele tem potencial risco de um dia ser cardiopata. O estágio B é aquele que o paciente já tem uma alteração estrutural, mas ele ainda é assintomático. Então, por exemplo, um paciente que teve infarto e que tem lá uma área hipocinética ou discinética no ecocardiograma, com a redução da fração de ejeção, mas ele está totalmente assintomático. Esse é estágio B. O C é quando ele tem essa alteração estrutural e ele também se torna sintomático. E o D é o estágio final da insuficiência cardíaca, aquele que é um sintomático grave, mesmo com as drogas otimizadas, e ele não consegue compensar. É já o estágio final da evolução da insuficiência cardíaca. O paciente, então, nessa classificação ela é mais recente, então quando ele tem fração de ejeção menor que 40%, é de fração de ejeção reduzida. Levemente reduzida é aquele que fica entre 41% e 49% de fração de ejeção. E os de fração de ejeção preservada, que é maior que 50%, quando eles têm insuficiência diastólica, né, mas a fração de ejeção está preservada. E tem também os pacientes de insuficiência cardíaca de fração de ejeção melhorada. Ao início do tratamento, ele tinha uma fração de ejeção baixa, e com o tratamento, essa fração de ejeção, ela se elevou, ela melhorou. Essa classificação é mais recente. Bom, então a gente tem da fisiopatologia da insuficiência cardíaca, que é um desbalanço entre sistemas compensatórios, sistemas que são benéficos e são mecanismos que são deletérios ao coração, tá? No verdinho ali que a gente tem as prostaglandinas, o sistema dopaminérgico, o sistema dos peptídeos natriuréticos, tá? Que causam vasodilatação, redução na pressão arterial, tem efeito de aumento da natriurese e da diurese e melhora no relaxamento miocárdico. Por outro lado, nós temos o sistema renina-angiotensina-aldosterona, o sistema nervoso simpático
e o sistema da vasopressina, que são sistemas que têm mecanismos deletérios, que vão levar à vasoconstrição, aumento da resistência vascular periférica, retenção hídrica, retenção de sódio, e que o aumento da hipertrofia, principalmente da fibrose miocárdica. E que quando a gente tem o desbalanço entre esses dois sistemas, é que a gente vai ter a piora da função cardíaca, levando à falência cardíaca. Bom, e esse diapositivo que eu acho muito legal, isso aqui é uma publicação da SOCESP recente, que eles fizeram uma revisão sobre o tratamento de insuficiência cardíaca, e que a gente consegue entender por que a gente precisa usar determinadas drogas, tá? Então, mostrando a ação do lado aqui direito, né, do sistema renina-angiotensina-aldosterona, estimulando a fibrose e a hipertrofia miocárdica, e onde vão agir, então, os inibidores da ECA, onde vão agir os BRAs, bloqueando o receptor da angiotensina 1, e onde vai agir o antagonista da aldosterona, tá? Por outro lado, também a gente tem o sistema nervoso simpático, com os receptores alfa e beta bloqueadores do coração, alfa e beta do coração, né? Que é onde vão agir os beta bloqueadores. O mecanismo do óxido nítrico, que é responsável por atividade inflamatória, que piora o mecanismo de vasoconstrição, que é onde vai agir a combinação hidralazina e nitrato. E a gente tem também o mecanismo da neprilisina, que ela degrada o peptídeo natriurético, tá? E com essa degradação, diminui o peptídeo natriurético, a gente vai ter uma piora da vasoconstrição e retenção de sódio e água. Por isso que é importante a gente ter uma droga que vá impedir esse mecanismo também, tá? Então, nesse diapositivo dá para entender bem por que a gente usa IECA-BRA, por que a gente usa um inibidor antagonista da aldosterona, os beta-bloqueadores e aí também o sacubitril. Quando a gente fala de tratamento, sempre lembrar a questão do tratamento farmacológico e do não farmacológico, tá? É importantíssimo, em todos os consensos e diretrizes aparece primeiro de tudo o tratamento não farmacológico, que é a restrição de líquido, a restrição de sódio, o estímulo a uma atividade física leve a moderada, ao equilíbrio nutricional, e que isso a gente sempre vai depender da nossa equipe multidisciplinar. Mas tratando especificamente do tratamento farmacológico, então nós temos as drogas que vão agir modificando a mortalidade desse paciente, tá? A orientação é que se inicie sempre com uma dose mínima e titule a dose até o máximo tolerado pelo paciente. Então, existem as doses que são alvo, que é a dose máxima de cada medicação, e se o paciente tolerar de acordo com pressão e frequência cardíaca, a gente vai tentar aumentar até chegar lá. Então, temos aí, primeiro de tudo, o sacubitril valsartana, que é o tema da nossa aula, que tem a dose inicial de 24/26 miligramas, e a gente vai chegar até a terceira dose deles, que é 97/103. E eu vou depois explicar melhor aí essa questão de não associar com IECA ou BRA. E a tríade que a gente já conhece bem, né? Então, os inibidores da ECA, os BRAs, os beta-bloqueadores cardioseletivos, como o carvedilol e o metoprolol, e o inibidor da aldosterona, que é a espirolactona, de 25 miligramas uma vez por dia, tá? Lembrando que pacientes já em estágio B, então aquele que tem lesão estrutural, mas ainda está assintomático, eu já devo começar a tratar esse paciente de acordo. Bom, então o que nós temos aí do sacubitril valsartana? O sacubitril, ele é um inibidor da neprilisina, tá? E a valsartana já é conhecido de muita gente, que é um inibidor da receptor da angiotensina, ele é um BRA, tá? Então, nós temos aí os dois mecanismos de ação dessa molécula, ela tem essa abreviação, né, de LCZ696. A valsartana, que vai agir no receptor da angiotensina 1, inibindo o sistema renina-angiotensina. Então, vai inibir vasoconstrição e vai inibir também a hipertrofia e fibrose miocárdica. E, por outro lado, o sacubitril vai inibir a ação da neprisilina. O que ela faz? É como eu já expliquei.
ela vai degradar o peptídeo natriurético. Com esse bloqueio, o que acontece? Eu aumento a vasodilatação e eu aumento também a natriurese e a diurese. Pode passar. Bom, e nós temos então dos estudos o mais importante, que foi o estudo Paradigm na insuficiência cardíaca, que comparou o uso do sacubitril valsartana versus o inibidor da ECA, e a avaliação era para saber se reduzia principalmente mortalidade e também internação. E o que nós temos aí são as curvas realmente que mostram a importância da associação, tanto no endpoint primário, que era um endpoint combinado, tá, de mortalidade geral mais internação. No quadrinho B, a mortalidade cardiovascular, a morte por razões cardiovasculares, que também teve impacto, as internações por insuficiência cardíaca e também a mortalidade de uma forma geral, tá? Todas as curvas mostrando realmente o real benefício da associação. E aí nós já temos, então, na nossa diretriz, né, de insuficiência cardíaca de 2018, a recomendação, então, classe 1, que se inicie sacubitril valsartana em substituição ao IECA ou UBRA, para os pacientes que têm insuficiência cardíaca sintomática e que já estão no uso da terapia tripla otimizada, tá? E que com isso a gente vai reduzir ainda mais morbimortalidade. Lembrar sempre que quando eu vou iniciar a droga, quando eu vou iniciar o sacubitril, o paciente não pode estar usando nenhum inibidor da ECA nas últimas 36 horas. Ah, então meu paciente está usando enalapril e eu quero começar o Entresto para ele. Suspende o enalapril, o paciente vai ficar 3 dias sem tomar o enalapril e daí ele vai começar a usar o Entresto, tá? Lembrar também que como eu já estou usando um BRA, eu já estou usando a valsartana, eu não vou associar nenhum outro BRA junto, tá? Já vi alguns casos que o paciente estava em tratamento para insuficiência cardíaca, mas ele estava se mantendo hipertenso, e aí tinha na prescrição, acabou ficando com 2 BRAs juntos, né? Ficou com a valsartana mais a losartana. Não tem essa necessidade, tá? Não é para fazer isso. E lembrar que pacientes que já tiveram histórico de angioedema, que usaram IECA, usaram o BRA e já tiveram histórico de angioedema, também não devem usar a associação sacubitril-valsartana. E por último, é o que a gente tem já do parecer do CONITEC, que foi que liberou o uso do sacubitril-valsartana e agora ele está disponível na farmácia de alto custo, tá? E o protocolo é esse, então, que a recomendação é que se use para os pacientes que têm insuficiência cardíaca a partir da classe funcional 2, né, então de dispneia de moderados esforços, que tenham elevação de BNP, mas isso não é o Gula vai comentar melhor, mas que eu me lembre, não tem que colocar o valor de BNP, o que precisa mandar é a cópia do ecocardiograma, confirmando uma fração de ejeção menor que 35%, o paciente tem que ter menos de 75 anos e já tem que estar em uso da terapia tripla, tá? Então, ele já estava usando o beta-bloqueador, aldactone, já estava usando um IECA ou BRA, e mesmo assim não teve melhora de classe funcional. Era isso que eu tinha para falar para vocês, e agora o Gula vai continuar a nossa aula. Obrigada, Sheila, obrigada, pessoal, obrigada, Gula. Oi, obrigada, Tessa. Uma ótima revisão. Eu colei aqui no chat o parecer do CONITEC, e se alguém quiser ter mais informações. Tem alguns estudos de custo-efetividade, então é uma medicação que realmente mostrou benefício. E na prática clínica é bem comum a gente observar pacientes que começam a tomar o sacubitril/valsartana e melhoram bem a fração de ejeção em classe funcional. Ela apresentou bem esse resumo, depois eu ponho a referência para vocês, tá? Esse daqui, ele mostra diversos pontos que a gente pode atuar farmacologicamente, né, fora as medidas não farmacológicas, para controlar aí
tanto a evolução da insuficiência cardíaca, quanto melhorar os sintomas e a qualidade de vida do paciente, né? O principal, mais fácil, mais acessível, é o IECA e o BRA, né? O enalapril, o losartana, né? Que são medicações amplamente disponíveis, já de grande uso há muito tempo, né? Eles reduzem a resistência, né, ao trabalho cardíaco, reduzem a resistência vascular periférica, né, atuam nesse remodelamento cardíaco, né, reduzem fibrose, e com isso melhoram a sobrevida, né. O antagonista da aldosterona, também da mesma forma, né, ele tem ação aqui renal, né, e uma coisa que eu tinha até anotado para comentar é da ivabradina, né, que é uma medicação que só tem disponível, assim, comprada, né? Mas é uma alternativa para quem não consegue controle da frequência cardíaca com os beta-bloqueadores, né? Então, ele atua exclusivamente no controle da frequência cardíaca, por ação direta das células sinoatrial, né? Então, reduzem o disparo, né, da frequência cardíaca. Então, é uma alternativa tanto de associação, né? Então, o paciente já chegou numa dose máxima ou não tolera aumento da dose do beta-bloqueador, né, por hipotensão, né? E precisam aí otimizar a frequência cardíaca, tá? Os beta-bloqueadores também, né? Reduzindo a frequência cardíaca, né? E alguns deles também atuando na resistência vascular periférica, como carvedilol, reduzindo a pós-carga, né? Tem efeito aí de melhora da performance cardíaca, aumentando o tempo de história também. E os hidralazina com nitrato, né, que também ele tem ação mais na vasoconstrição periférica, né, um vasodilatador direto. Atua também via óxido nítrico, né, com vasodilatação. E o sacubitril valsartana, né, o sacubitril, atuando aqui na degradação do BNP para BNP, enfim, nesse mecanismo. Agora, a gente já comentou aqui da questão do beta-bloqueador do carvedilol, né? A dose usual é de 25 de 12 em 12, máxima, né? 25 de 12 em 12. Mais pacientes acima de 80 quilos, aí a gente pode até chegar numa dose de 50 de 12 em 12, né? Isso. Os pacientes mais obesos, né? Que a gente vê que não tem ou uma frequência acima de 60, quando a gente quer utilizar bem a terapêutica, a gente pode chegar aí uma dose até de 50 de 12 em 12. Então, não assustem, é possível que seja prescrita essa dose. Mesmo quando você vê que ele está muito taquicárdico, né, no descompensado, a gente costuma começar uma dose baixa de beta-bloqueador nessa situação. Porque às vezes você vai utilizar a frequência cardíaca, né, utilizar o beta-bloqueador estando congesto, ele pode fazer baixo débito. Né? Então, pode voltar tudo para trás, piorar a congestão, né, fazer sintomas de baixo débito, né? Então, é uma medicação para melhorar por último, utilizar por último. Para quem trata, né, paciente internado, né, em geral, a gente reduz pela metade, né, a dose do beta-bloqueador, dependendo da situação, né. Do puta já é uma situação mais grave, né, quando o paciente já tem sinais de choque, né, hiperfusão, cardiorrenal, né. Então, às vezes, a gente precisa reduzir um pouquinho a dose do beta-bloqueador. É isso? Importante sempre monitorizar a função renal para esses pacientes, né? Eles podem aí fazer aumento de creatinina, ureia, potássio, né? E, em geral, os eletrólitos, né? Potássio, sódio, né? Então, assim, o sódio é importante principalmente nesse contexto paciente mais hipervolêmico, né? E muitas vezes a gente acaba tendo que fazer os ajustes baseados aí nessa... chegou, vou lá. A Sheila pediu para apresentar um caso de insuficiência cardíaca
E eu tenho alguns aí na poli, né? Não sou o maioral, acredito que a Alciclares é a campeã de audiência. Mas eu tenho pacientes na poli. Eu queria pegar um caso mais dramático, mas não deu certo. E um caso que eu peguei foi do consultório, um paciente. Enquanto o Gula volta, eu vou só responder a questão do sacubitril valsartana, né? É muito variável. Eu pedi para o Gula falar que, na verdade, ele é o que tem talvez mais experiência em usar, em prescrever, né, sacubitril valsartana. O grande medo nosso é da questão da hipotensão, né? Então, assim, o paciente que está com a pressão aí, sei lá, 13, 14, né, dá para a gente pensar em introduzir a dose habitual, né? O 49, 51, né? De 12 em 12. E os pacientes com a pressão mais rasa, né, que já, e eles têm que estar em uso já de equibrar, né? Antes de, para indicar o uso de sacubitril valsartana. O BRA de preferência que é mais fácil, né? Você não precisa fazer aquela suspensão do enalapril por 36 horas, né? Então, se você já está usando losartana, já substitui a próxima dose por sacubitril valsartana, né? E aí a gente espera o paciente se adaptar, né? Ficou estável, aí a gente progride para a dose máxima, né? Ou para a próxima dose, né? Se ele ficou com a dose mínima, a gente progride para a dose intermediária, e aí na dose máxima, observando aí a adaptação com relação à pressão. E aí, como o efeito do sacubitril valsartana também é de melhorar a performance cardíaca, às vezes o que a gente observa é até a elevação da pressão, né? O paciente tinha uma pressãozinha bem rasa, bem vasoconstrito, né? Intenso, acaba aí ficando mais quentinho, melhora a pressão e a gente consegue progredir nas doses. Voltou, Gula! Vamos lá, deixa eu ver aqui. Ficou claro aí a questão do sacubitril? Talvez, assim, até o objetivo desse encontro não é nem, assim, que vocês prescrevam, né? Talvez é uma medicação que até a gente está começando aí a se habituar. Mas é mais para vocês ouvirem falar da medicação, vão receber uma prescrição, né, no posto, né, do paciente que acompanha do cardio, né. Então, é só para a gente começar a falar sobre ela, né, e discutir, e eventualmente, assim, como qualquer médico, tá aberta aí a prescrição, sim. Mas a gente está até tendo dificuldade com as prescrições do alto custo. Até estava falando com a Cecília, que está aqui, nenhum paciente meu ainda voltou com a medicação do alto custo, né? Então, ainda está uma coisa muito nova. O que está voltando eles reclamam bastante, né? Faltou um X, faltou um negócio. Isso está voltando, sim. Mas a medicação ainda não chegou. Então, aproveitar um pouquinho, é o que a Sheila falou. Agora melhorou meu áudio, gente? Tá ótimo, tá ótimo. Saí da poli, gente, desculpa, mas realmente o que a gente pega, às vezes são pacientes que passaram no cardiologista fora, até particular, e às vezes vêm com a prescrição, né, do sacubitril valsartana. Então, acho legal a gente ter o conhecimento, saber da droga e principalmente das questões da associação, né, da não associação, principalmente do IEC-BRA, saber que essa droga pode ser otimizada e que ela está agora disponível pelo alto custo, né? Realmente, eu também não tive, os pacientes que eu prescrevi, ainda eles não retornaram, retornou o papel para preencher de novo, mas o paciente com medicamento tomando ainda não voltou. Mas eu acho muito interessante a gente ter essa discussão e ter o conhecimento, sim. Então tá. Então, voltando aí, eu acabei usando um caso do consultório, paciente minha, antiga, tá? Bom, eu sou do tempo que tratava insuficiência cardíaca com digital e diurético, tá? Então, sou bem dinossauro mesmo. A evolução veio, e há alguns 4 anos atrás, mais ou menos, acredito eu,
que lançaram o Entresto, o sacubitril valsartano. Mas vamos ao caso. Uma paciente, 68 anos, acompanhada há muitos anos comigo, hipertensa, dislipêmica, tratava periodicamente, rebelde, tá? A princípio, controlava a pressão com diurético, aí o colesterol dela um pouco alterado, não tomava direito medicação, era rebelde, tá? O histórico dela de exames, então tinha o eletro normal, isso 2015, tá? Que é o registro que eu tenho nesse consultório. Ela tratava em outro consultório comigo. Mas nesse consultório, um eletro normal, um eco 2015, 2017, normal também, sem alteração. Teste ergométrico de 2015, normal, e um Doppler de carótida normal também, tá? Segue. Em 2017, quadro de dispneia, uma dor torácica não muito característica, o eletro continuava normal. Teste ergométrico de 2015, a resposta pressórica estava um pouco alterada, e na época eu acabei entrando com metoprolol para ela, acrescentei ezetimibe junto com a estatina, tá? O ergo, alteração só da resposta pressórica, tá? Em 2015. Então, aí, com a queixa, com oscilação de pressão, né? Como o teste dela mostrava só alteração na resposta pressórica, eu mantive a medicação, tá? E aí, tá? Em 2019, era a mesma coisa, o teste era com aquela alteração de pressão, e em 2020, o ecocardiograma dela alterou. Até então, ela tinha um eco sem alterações. E apresentou essa alteração no eco, tá? Um remodelamento concêntrico, uma disfunção sistólica moderada e uma insuficiência mitral discreta. Eu acabei mantendo o metoprolol, a rosuvastatina, ezetimibe e associei algumas coisas. Alguém tem alguma sugestão? Bom, resolvi pedir cintilografia para ela, né, por conta dessa alteração ecocardiográfica, e a cintilografia mostrou com adenosina, ela teve dor precordial, mas perfusão negativa. Então, como a professora Sheila tinha sugerido, que ela não viu os slides antes, lógico, eu acrescentei espirulactona, tá? Bom, diante disso, qual o próximo passo? Alguém tem sugestões aí? O que fariam? Paciente hipertenso, dislipêmico, de repente altera esse ecocardiograma, desenvolve essa disfunção, assim, do nada, tá? Do nada ela apresentou isso. CAT, tem jeito, né? Foi feito. Próximo. Então, aí o CAT mostrava isso, umas coronárias afiladas, com irregularidades, sem obstruções significativas. Fez uma prova de função pulmonar, disfunção ventilatória obstrutiva leve. Bom, não mudei o beta-bloqueador, tá? Mantive tudo e acrescentei o sacubitril valsartana, tá? Poderia ter sido IECA, poderia ter sido um BRA, poderia. Mas nesse caso aí eu acabei usando por conta de ver também a resposta, né? Além disso, quando ela teve a cintilografia com dor, eu acabei entrando com trimetazidina também, tá? E aí, quando vi essas coronárias afiladas, com irregularidades, eu mantive, tá bom?
E aí entrei com sacubitril valsartana, tá? Isso foi no começo de 2020. E agora, na última consulta, fez mês passado, né? O paciente já estava melhor dos sintomas, não referia mais dor, a dispneia melhorou, a pressão estava mais controlada. E eu repeti o eco mês passado, tá? E o eco mostrou essa mudança significativa aí da função do ventrículo esquerdo, tá? É comum isso com o sacubitril valsartana? Bom, nos casos onde você tem uma etiologia isquêmica, chagásica ou hipertensão já em estágios mais avançados, não vejo melhorar tanto assim, normalizar a função cardíaca, mas ocorre melhora significativa, principalmente da clínica do paciente, né? Já tive pacientes que estavam aí na fila para transplante, na fila para troca de válvula, e o ventrículo melhorou, diminuiu o diâmetro e não houve necessidade de trocar tão rapidamente, daria para esperar mais um pouco, tá? Os exames dela estão bem controlados, né? A paciente criou juízo por conta do quadro que ela apresentou e do que eu conversei com ela sobre a insuficiência cardíaca. Então, isso foi um dos casos que eu tive no consultório fora da poli, com bom resultado, tá? Muito bom, por sinal. Talvez o quadro dela, por não ter uma coronariopatia tão grave, ela teve uma resposta melhor, tá? Tem pacientes com doença coronariana mais importante, mais séria, a resposta não é tão assim, né? Uma melhora de 35 a 60 é absurdo. Mas, clinicamente, o paciente está muito bem. E a gente vê muito isso, né? Aquele paciente que não conseguia ter nada de independência, às vezes nem banho conseguia tomar, com o tratamento, e pelo menos isso ele faz, ele tem um pouco mais de independência na sua vida, tá? Passo próximo, por favor. Eu copiei 2 slides de uma aula, não lembro quem fez, foi o Fernando, eu não lembro agora. Mas achei interessante passar, tá? A Tessa já falou sobre isso, né? Com a sequência de utilização dos medicamentos para insuficiência cardíaca, tá? Então, a sequência convencional e a nova sequência aí que o pessoal está adotando. Eu, particularmente, adoto essa aí. O uso do beta-bloqueador, o uso do diurético, o uso do sacubitril valsartano, o uso do BRA, do IECA, depende muito. Tem muitos pacientes que eu consigo deixar com beta-bloqueador e com sacubitril valsartana pelo efeito diurético dele, né? Deixo sem o furosemida, por exemplo. Tem pacientes que têm um nível de pressão mais elevado, a gente consegue usar quase tudo isso aí em doses altas, né? Tem paciente que a gente não consegue. Então, você vai em pacientes que faz hipotensão, que não tolera, você vai tirando drogas. Pacientes coronariopatas que precisam de beta-bloqueador, não dá para a gente tirar, então vamos tateando as outras. Já se o paciente não é coronariopata, não tem uma frequência muito alta, então dá para a gente já começar com ele, tá? O próximo, Sheila. E aqui são dados do CHAMP, onde você tem uso de IECA-BRA e os inibidores da neprilisina, o beta-bloqueador e os mineralocorticoides.
Então, nos Estados Unidos, uma pesquisa com 3.500 pacientes, onde a porcentagem de uso da terapia de ECA, BRA e INRA era 73%, porém, a dose alfa só 17%. Beta-bloqueador, 67%, dose alfa, 14%. E do mineralo, 33%, e 28% estavam em dose alfa. Imagina o nosso país, né? Então, a gente precisa lançar mão e perder o medo de usar, né? Perder o medo de tratar do paciente. A gente viu aí, vive uma situação de, eu não sei, eu não trato, né? Eu vivi esse drama com o Carvedilol, quando começou na rede pública, os clínicos com medo de usar, porque usar beta-bloqueador em insuficiência cardíaca, então não usavam. Isso aconteceu também quando nós, né, do serviço privado, começou a pegar a mão, utilizar quando falavam em digoxina e diurético só. Aí surgiu o captopril. Vamos usar o captopril. Então, usava meio comprimido de 12,5 cada 12 horas, cada 8 horas. Então, eram umas doses assim baixas. Isso, a gente foi vendo a melhora dos pacientes, né? E eu que acompanhei toda essa evolução. Quando surgiu sacubitril valsartano, que aí começamos a usar, tá? A resposta é assim, muito interessante. Na minha visão, o sacubitril valsartano é um dos melhores lançamentos de medicamentos que eu já presenciei, tá? Essa é a minha opinião. Dos medicamentos lançados que eu já presenciei, para mim, o sacubitril valsartano, ou Entresto, foi o mais importante. A melhora de qualidade de vida dos pacientes com insuficiência cardíaca, que a gente sabe da evolução deles, né? No começo a coisa era assim, a gente fazia o diagnóstico de insuficiência cardíaca, a sobrevida dele era em torno de 1 ano e meio, 2, 3. Então, a gente via muito paciente morrer muito rápido. Pra vocês terem uma ideia, nos grupos de insuficiência cardíaca que nós tínhamos aí na Poli, né? Eu acho que seria interessante voltar a fazê-los. O primeiro grupo, nós tínhamos 15 pacientes. Na primeira reunião que nós tivemos, né, com os pacientes e família, faleceu um paciente, tá? Antes da reunião. Da primeira para a segunda, faleceu outro paciente. E o tempo de evolução deles era muito pequeno, 2 anos, 1 ano e meio. E hoje você tem aí, eu tenho pacientes com insuficiência cardíaca que eu trato há vários anos, entendeu? Vários. Vou falar décadas, porque se eu falar isso, eu vou entregar muito meu tempo de atividade. Tá? Mas só na Poli são 23 anos. Eu tenho pacientes que eu acompanho já há muito tempo e alguns deles são portadores de insuficiência cardíaca, chagásicos, valvulopatas, coronariopatas, hipertensos, são pacientes assim. Os que eu usei aí, o Entresto, a resposta foi bem interessante. Tá bom? Então era isso aí. Obrigada, doutor Gula, obrigada mesmo. Esse bate-bola, eu acho que, na verdade, se vocês forem na internet, vocês acham aulas mais técnicas, eu acho que a riqueza dessa reunião é se compartilhar a experiência mesmo, né? Que a conversa aqui de corredor, mas eu não tinha tido acesso a essa informação aí que o Gula passou, então para nós também é um momento importante. Aí, obrigada, Gula. Obrigada mesmo. E a Ana tá... Obrigada. A Ana tá o quê? A Ana tá falando que ela teve também um paciente que melhorou em 10 pontos a fração de ejeção. Então, era uma disfunção... É muito significativo, tá? Lógico que nem todos vão atingir esse tipo de resposta,
mas a melhora clínica é gritante. É gritante, tá? E paciente que estava em insuficiência cardíaca, que ia trocar a válvula de novo, retroca na PUC, o ventrículo tinha dilatado muito por FA e tudo mais, e eu introduzi, o paciente voltou, não tinha mais que operar, ia aguardar, e ele já estava andando de bicicleta. Que sucesso. É um absurdo. Entendeu? Mas é isso. Obrigada. Tá bom? Obrigado a vocês aí. Desculpa não ficar mais, mas eu estou à disposição. Se alguém quiser discutir alguma coisa, é só mandar bala aí, mandar no WhatsApp ou passar para a Sheila e eu tento esclarecer algumas coisas. Feito? Vamos lá fazer teste que deve ter da doutora Alciclares, da doutora Ana, da doutora Sheila, da doutora Bárbara aqui na Dimen. Tá bom. Obrigada. Tchau. Beijo aí para vocês. Pessoal, obrigada. A gente já está aí no adiantado da hora também, tá? Agradeço aí a presença de todos. Desculpem as falhas técnicas. Hoje a internet está péssima, terrível. Um gancho para a próxima reunião, né? Então, a gente sabe que o inibidor do SGLT2, ele já é uma medicação, assim, que originalmente era para um antidiabético, né? Que ele estimula aí a glicosúria, né? Então, o efeito principal, inicial conhecido, era de controle de diabetes através da glicosúria, né? Eliminação de excesso de glicose pela urina, mas que até existe um efeito cardiovascular aí significativo, mais potente do que o esperado para o controle glicêmico e pressórico, e que a gente já tem uma indicação aí já para tratamento para insuficiência cardíaca em não diabéticos, tá? Então, já é uma publicação recente, né? E além do tratamento como antidiabético, né, principalmente para pacientes aí de alto risco, né, com doença cardiovascular aí estabelecida também, que precisam de otimizar o controle glicêmico, né, mas também como uma ferramenta potente de redução de risco cardiovascular, tá bom? Então, a gente vai discutir um pouquinho na próxima semana, na 24, daqui a 2 semanas, tá bom? Agradeço a presença de todos. Boa tarde, bom trabalho. E aí, se puderem comentar quando a gente publicar, faça os comentários lá no vídeo, tá bom? Obrigada, viu? Boa tarde a todos.